Olá, estamos novamente aqui com Letras e Livros na TV Cidade Livre, o canal comunitário de Brasília. Hoje nós estamos com uma poetisa, uma poeta militante que tem identidade com a cidade. Mesmo não sendo candanga, ela vive há muito tempo aqui, e é musa de poetas e contribuiu muito. Teve uma canção do Legião, que foi uma poesia do Nicolas, que foi feito e dedicado para ela. Nós estamos com a Noélia Ribeiro. Seja bem-vinda, Noélia, à TV. Obrigada, Pedro. Obrigada também aos meninos da TV. É um prazer estar aqui com você. Noélia, tu chegou em Brasília em que ano? Eu cheguei aqui em 72, ainda menina. Tu veio direto de Pernambuco? Não vim. Eu nasci em Recife, mas muito pequenininha eu fui morar no Rio de Janeiro. Então a minha infância eu passei no Rio de Janeiro. Aí vim para cá o restinho da minha infância para Brasília, que minha mãe veio transferida naquelas transferências de funcionários para Brasília, o início. Teus pais eram funcionários públicos? Públicos, isso. Meu pai já tinha falecido, né? Faleceu quando eu tinha 3 anos. E minha mãe veio com a família toda, meus irmãos e minha tia. E você chegou aqui, você tinha 12 anos. 12 anos. E qual a recordação que você tem quando você chegou aqui? Nossa, a recordação é impactante, porque eu morava no Rio, a gente morava num lugar muito pequenininho, num apartamento de 1 quarto, todo mundo embolado. Então foi assim uma ascensão. A minha mãe saiu de um apartamento pequenininho para um apartamento de 3 quartos e a capital e tudo novo, tudo muito novo para mim, sabe? A cidade começando e nossa, foi muito bom. Sua mãe trabalhava em que órgão? Um quarto só para mim, né, que eu não tinha. Quantos irmãos? 2. 2. E sua mãe trabalhava em que órgão? Ministério da Fazenda. Ministério da Fazenda. Isso. E a cidade, você chegou em 70 aí? 72, era 72. Tudo barro, muito 12 barro, anos de aquele idade. barro vermelho, né? Aquelas coisas, um bloco ou outro. Eu fui direto para 109, foi onde eu morei. 109 Sul. 109 Sul. Foi onde então eu você morei. já chegou, o Beirute já existia nesse tempo? Não, Beirute não. Não, ele é de não, 76, né? Não, porque eu ainda era pequenininha, né? Se existia, eu não frequentava. E você frequentou o Beirute quando entrou na adolescência para valer? Muito menor de idade. Até ontem eu estava falando com o Cícero, que está se aposentando, o garçom do Beirute, que ele me serviu cerveja, eu era menor. Falei, olha lá, Cícero, eu tinha 17 anos, você me deu cerveja. Muito cedo a gente ia ao Beirute, eu e meus amigos. Noélia, e quando você começou a se interessar por poesia? Desde sempre. Quando eu tinha 9 anos, até antes disso, eu ia ao trabalho da minha mãe, lá no Rio, e eu ficava perguntando o nome das amigas dela, e como é seu nome? E eu fazia quadrinhas com os nomes, rimando. E minha mãe, percebendo isso, me deu um caderno. E com 9 anos eu fiz a primeira poesia, inclusive era uma música, eu fiz com música até. Você lembra? Lembro, mas é uma bobagem. Não, legal, conta. Era uma coisa assim, fui ao meu jardim, apanhei uma rosa, vi um lindo jasmim e uma borboleta prosa. Isso você tinha quantos anos? 9 anos. 9 anos. E aí você sempre foi uma estudante dedicada? Sempre fui. Tanto que você acabou fazendo curso de letras. Fiz letras no UNB. Acertei, porque normalmente quando você é muito jovem você tende a errar, né, o curso que você escolhe. E eu acertei na mosca. Foi o curso que eu deveria ter feito. Foi maravilhoso. E aí você, aos 9, começou a produzir, 12 chegou em Brasília, aquela cidade nova, a capital crescendo, você morando na 109, a Brasília ainda, exatamente, grandes espaços vazios, apesar que ainda permanece, só que hoje são todos urbanizados. Quando foi que você escreveu o primeiro livro? O primeiro livro foi, na verdade, não foi esse exatamente, foi o Salada Mista, que não era só meu, era meu, do Paulo Tovar e do Soter. Certo. Foi o primeiro, foi quando eles me convidaram, porque eu já era namorada do Nicolas, mas o Nicolas é quem estava no auge, né, brilhando. Eu ficava fazendo meus poemas, sempre escrevi, mas não ficava mostrando. E aí o Paulo e o Soter... Isso foi em 80, por aí, o 81. Soter esteve recentemente aqui no Letras e Livros e trouxe o Salada Mista. Pois é, eu procurei, hoje não encontrei. Que bom que ele trouxe. Foi o primeiro. Aí depois veio esse, que aí o Paulo Tovar produziu, esse só meu. Esse é só meu, O Expectativa
É um foi livrinho o primeiro artesanal. seu mesmo, da época do mimeógrafo, né? Um livro artesanal, feito pelo Paulo Tovar, meu grande amigo que já faleceu. Mas Vamos lá, cara a cara. Cada vez que percebo um novo detalhe no seu rosto, fico ainda mais fascinada. Então desligo todos os sentidos para que a energia circule, desenhando sorrisos pelo meu corpo inteiro. Puro amor, puro tesão. Eu era muito novinha aí, né? E aí, você conheceu o Nicolas, você teve um poema dele, foi a Travessia do Eixão, que foi musicado pelo Legião. Pelo Nonato Veras. Nonato Veras e o Legião gravou. O Legião gravou, foi no disco póstumo, na verdade. Né? Depois, e como é que, depois que o Renato morreu, que lançaram a Travessia. Bom, o poema é o seguinte, a gente começou a namorar, eu e o Nicolas, no final dos anos 70. E foi um namoro muito intenso. Ele estava naquela época do iogurte com farinha, lançava os livros, então eu morava na 109 e ele na 415 Sul. E ele guardava os livros na minha casa. Porque... Eu era vizinho, eu morava no bloco C e ele no F, na 415 Sul, 79. Tá vendo? Pois é, e ele ia muito à Escola Parque, ao Beirute, lançar o livro, lançar mesmo, porque ele lançava, ele jogava o livro quando ele fazia o lançamento. E ele deixava muitos livros guardados na minha casa, que para ele era mais fácil, ele atravessava o Eixão, não precisava carregar tanta coisa, passava na minha casa, pegava um tanto, a gente namorava um pouquinho, ele ia, às vezes eu ia, quando eu não estava estudando, porque eu era muito estudiosa, eu ia com ele à Escola Parque, que era onde ele mais ia. E nessa de atravessar o Eixão, que normalmente era o finalzinho da tarde, para depois estar 7 horas na Escola Parque, ele criou essa oração, quase uma oração, né? Esse poema é uma oração. Chegar vivo na casa da Noélia. Que diz, Nossa Senhora do Cerrado, protetora dos pedestres, que atravessam o Eixão às 6 horas da tarde. Fazei com que eu chegue são e salvo na casa da Noélia, que é quando ele saía da 415 para 109. Além esse período, final dos anos 70, 79, o Nicolas com seus livros, o Paulo Tovar, o Soter, o Wellington, o Vicente Sá, uma turma que produziu. Como que era assim, a vida cultural, a produção cultural naquele período? Olha, eu acho que nós nos sentíamos donos da cidade. Eu estava sempre por perto, embora eu não estivesse ainda mostrando a minha poesia como eles já estavam, a gente se sentia muito dono, porque era tudo ali, não tinha um lançamento formal, uma mesinha em que você fazia uma dedicatória, a pessoa ia lá, comprava o livrinho, era tudo ali, olha, tudo bem, aqui meu livro. O Vicente tinha o Tua Mãe, que ele dizia, olha aqui, tua mãe, não quer levar tua mãe, tinha sempre o Nicolas fazia, vamos fazer um lançamento, jogava, então era tudo muito no corpo a corpo, era muito legal, então era muito fácil vender, e não era caro, porque era uma produção barata. Então a gente tomava conta, a gente estava em todos os lugares, entendeu? O Soter, Noélia, a gente conversando aqui no Letras Livres, ele fez um paralelo, que apesar de naquele período existir a ditadura, havia uma efervescência muito grande da juventude do Distrito Federal que por todos os lados produzia arte, especialmente poesia. Há alguma semelhança, mesmo nós conquistamos a liberdade, derrotamos a ditadura, vivemos hoje outra etapa com outras lutas, mas em relação à produção, Brasília, quase todos os dias ocorre um sarau. É verdade. Tem alguma semelhança? Eu acho que sim. Houve um tempo em que não estava assim como está agora. Teve esse nosso tempo de juventude, Galeria Cabeças e os lançamentos, e eu acho que depois, talvez, não sei o que aconteceu, mas não tinha tanta coisa, tanto esse movimento poético que tem agora. Eu acho que faz alguns anos, uns 2 anos, que isso voltou com força total nas cidades satélites, é sarau segunda, terça, quarta, quinta. Se você quiser, você vai todos os dias a um sarau e muito poeta, como o Vicente diz, né? A cidade produz poeta assim no ralo, que é poeta um atrás do outro. O Vicente fala muito isso, tem muito poeta aqui. Naquele tempo, claro, havia uma necessidade histórica do artista combater a opressão. Hoje a gente não vive mais a opressão da ditadura.
No entanto, você acha que hoje os artistas ainda têm algum engajamento, algum compromisso semelhante àquele tempo? Ou seja, na busca, a sociedade mudou muito, tudo se transformou, melhorou tudo, não dá para dizer que piorou. Naquele tempo, corrupção era algo que você falasse aí é morto. Né? Hoje, não só você fala, como você prende, caça, até presidentes da República nos caçamos o colo, né? Agora, há ainda esse compromisso do artista e do poeta em defesa de um mundo melhor, de um mundo justo? Eu acho que isso não se perde nunca, porque o artista ele sempre quer o melhor para todo mundo, para o semelhante. Eu acho que a gente nunca vai perder essa rebeldia, o artista não perde. Tem os que falam menos disso, os menos engajados, os mais, mas a gente não perde esse sentimento de lutar por uma coisa melhor. Eu acho que sempre vai ter. Eu li algo ontem ou anteontem, não me recordo bem, que um autor pediu a um amigo que é presidente de uma associação de escritores de Belém do Pará, e essa associação de Escritores Paraenses, ela faz uma banquinha, tem uma banquinha e vai para a praça pública todo domingo, uma feira, vender livros. E um autor foi e pediu que os livros dele não fizessem parte porque ele se sentia desprestigiado ter seus livros vendidos em uma feira de artesanato, numa praça pública. Você falou há pouco do passado que não tinha os lançamentos. Esses lançamentos hoje, formais, em restaurantes de luxo, não criam figuras meio estranhas como esta? Criam, mas também tem o outro lado, tem sempre o outro lado. A gente lança hoje em restaurante, mas lança também em boteco, sabe? Não é... Tem, claro. Acho que também tinha antes, aqueles mais formais, que não se misturavam, que se sentiam superiores. Isso tem sempre vai ter. Mas tem também a galera que lança no bar, que se tiver que sentar na mesinha e assinar, assina, mas não é aquele clima formal nem distanciado. Eu, inclusive, acho que a poesia ela tem que estar muito próxima, ela tem que ser entendida. Eu faço questão que a minha poesia seja compreendida pelo meu professor de literatura e pela minha cabeleireira, sabe? Eu acho isso fenomenal. Quando a minha cabeleireira diz, nossa, eu amei o seu livro. E quando meu professor de literatura diz, nossa, seu livro é maravilhoso. Isso, para mim, é o que eu quero. É isso que eu quero, sabe? Então, aquela eu acho que vale a pena produção quando você erudita, distante da realidade da sociedade, ela não corresponde muito ao teu trabalho. Não, eu acho até que quando eu era mais nova, que eu namorava o Nick, como eu estava no curso de letras, eu tinha toda aquela idealização da poesia bem formal. Eu lia Cruz e Souza, era meu grande ídolo, então eu até fazia um pouco, tentava falar e fazer. E com o tempo, eu me afastei, eu fiquei um tempo fazendo poesia e me afastei um pouco da atividade cultural da cidade. Eu casei, tive filhos, não parei de produzir, mas fiquei distanciada. E depois eu fui reformulando a minha poesia. Hoje, o que eu tinha de crítica à poesia do Nick, eu tenho de admiração. A poesia dele é maravilhosa. Então, eu acho que isso foi legal. Eu fui me transformando, a minha poesia foi se transformando numa coisa acessível. Não simples, não é que você lê e entende tudo. Até, às vezes, as meninas, não entendi essa palavra, não entendi isso, mas amei. Eu quero que entenda o sentido da coisa, sabe? E eu acho que é importante. E, realmente, a minha poesia se transformou em uma poesia mais acessível. É o que eu queria mesmo. Eu acho que é do Nicolas, né? A poesia para ser lida em segundos e pensada por horas, é isso? É verdade. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. E depois do Expectativa, como é que foi a tua produção? Você ficou um tempo sem publicar? Fiquei um tempo, pois é. Mas me daí, afastei. Como é que foi? Porque eu sou muito intensa nas coisas que eu faço. Então, se eu resolvi ter filho, então vamos ter filho. Então, aí eu criei, me dediquei, fiquei. Mas aqui eu me afastei um pouco das pessoas, dos outros poetas, fiquei um pouco distante. Depois eu fui querendo voltar, eu me separei, e foram muitos processos na minha vida que acabaram me colocando de volta à cena cultural da cidade, a poesia, e é o que eu queria mesmo. Tu é uma militante hoje dos saraus? Eu sou. Nossa, eu sou. Hoje eu vou recantar as emas, eu sou onde me chamarem, eu vou. Se eu não souber ir, alguém me pega, me leva, mas eu adoro falar poesia, adoro gente, então declama adoro nós estar perto de gente. Declama para nós. Vou declamar uma. Vou declamar uma para as mulheres, que é do meu próximo livro. As mulheres loucas andarilham roucas, entoando hinos de prece e paixão.
Se a farinha é pouca, as mulheres loucas reivindicam seu pirão. Ao beijar a boca de seus paladinos, elas choram a míngua de outra língua que umedeça toda parte. Essas doidas varridas doam seu quinhão de vida para sair de Vênus e voar para Marte. Essa é Noélia Ribeiro, nossa poeta aqui de Brasília. Noélia, mas falávamos dos livros. Você depois, quais são? Você participou do Talento Brasileiro? Aí em 2008 que eu já comecei a me mexer. Aí eu entrei nessa coletânea aqui, do Talento Brasileiro Prosa e Verso, que é da Rebra, da Rede de Escritoras Brasileiras. Aí foi quando eu entrei e depois eu resolvi fazer. Aí comecei a pegar tudo que eu tinha, desde 78, 70 coisas que eu ainda não tinha publicado. Refiz, mexi um pouco, dei uma outra roupagem. Aí peguei coisa de 80, coisas bem novas que eu já estava fazendo, juntei o que eu tinha de melhor, que eu achava melhor, e fiz o Atarantada. Foi quando, em 2009, dezembro de 2009, eu lancei o Atarantada, que é meu do coração. Foi a mais recente publicação. É minha preciosidade, foi em 2009. E agora, em setembro, eu devo estar lançando o próximo. Como é que foi a produção, a criação de Atarantado? Olha, como eu disse, peguei vários poemas, aí eu procurei o Marco Polo, que estava lançando a Verbes, daqui de Brasília, a editora Verbes, e ele me ajudou demais, né? E nós montamos, essa capa aqui também é do Gustavo Maron, que é um amigo meu, designer, e fomos, ele me ajudou, o Marco Polo, e a Ana Terra, aquela compositora que fez músicas para ele, Regina, Joyce e tal, eu mandei o livro para ela, e ela gentilmente fez o prefácio do livro para mim. Então, assim, nossa, é do meu coração esse livro. E só me trouxe alegria. Ele já está na segunda edição. A primeira acabou, no lançamento eu vendi muito bem. Foi um lançamento, assim, apoteótico, Liga Tripa tocando, todos os meus amigos músicos tocando. Teve um sarau, a gente leu poesia. Foi demais, foi tudo de bom. E eles ainda continuam circulando, porque eu mando, a internet me possibilitou chegar perto de muita gente conhecida. Então eu já mandei esse livro para Tetê Espíndola, Rigo Barnabé, Celso Fonseca, Luiz Melodia, eu já mandei para todo mundo. Eu falo, oi, tudo bem, você quer receber meu livro? Claro que alguns não reagiram tanto, assim, receberam, mas não falaram nada, mas tem outros, eu fiquei a Lucinha Tumble, que é a guitarrista da Rita Lee, ela fez a orelha do meu próximo livro, mas tudo por conta de eu mandar meu livro para ela, dela ter gostado, sabe? Não, a internet me possibilitou mandar meu livro até para Israel, eu mandei meu livro. Foi muito bom isso. E o teu próximo livro, como é que O próximo vai sair em setembro. Aí já é pela Vidráguas, é uma editora pequena, que não é de Brasília, é de Porto Alegre. Foi um encontro maravilhoso com a dona da editora, Carmen, que também adora minha poesia, adorou meu livro e está assim comigo fazendo tudo. A gente está juntas, vai lançar aqui, vai lançar em Porto Alegre, provavelmente em São Paulo e Rio, que ela vai me ajudar nisso. Então eu estou muito feliz com essa parceria com a Vidráguas. Setembro, aqui em Brasília. O título? Escalafobética. É uma trilogia. Eu adoro adjetivos, adoro as palavras. E os adjetivos, para mim, são fundamentais, imprescindíveis. Então, eu resolvi fazer uma trilogia de adjetivos interessantes. Então, vem o Atarantada, o Escalafobética, e vem mais um que eu ainda estou construindo. Estou construindo. Lê para a gente um poema de Atarantado. Leio. Ou declama. Vou falar um pequenininho, que, inclusive, eu escrevi há muito tempo atrás e dei uma mexida nele. Somos duas asas separadas por uma torre de TV que nos impede de voar. No entanto, se você me quiser mesmo, basta pegar no zebrinha e chegar ao meu coração. Se não valer a pena, devolve-lhe o dinheiro e a solidão. Infelizmente acabaram com zebrinha em Brasília. Pois é, menina, agora tá... Ou seja, uma das... Brasília, a gente tem conversado aqui, a questão da identidade cultural, né? E o zebrinha era só de Brasília. Completamente. Imagina, esse nome, uma graça. Você não nasceu aqui, mas você se considera candanga. Me considero. Muitos anos aqui, né? Muitos anos. 40 hoje, anos aqui. Como é que você vê a cidade, o povo de Brasília? Em 79, os anos 70, quando você chegou, a cidade pensada para 600 mil habitantes,
hoje a terceira ou a quarta maior do país. Problemas os mais variados, entre eles a cidade com a renda per capita mais elevada e a maior distância entre ricos e pobres. É verdade. Como é que você vê esse quadro? Eu acho, assim, eu lamento, porque Brasília era muito bom de andar em Brasília, era tranquilo, a gente pegava ônibus meia-noite, a gente ia a pé para os lugares. Eu acho uma pena que tenha virado, assim, eu continuo amando Brasília, não quero ir embora daqui de jeito nenhum, vou lutar por Brasília, mas acho assim, o trânsito é caótico, você não consegue parar um carro, é muita gente na rua, é difícil andar com essa estrutura já não facilitou mais, o que era bom já não é tão bom. O nosso transporte é muito ruim. Depois de 1h da manhã, quem não tem carro não vai para casa. Se tiver no plano morar na cidade satélite, fica por aqui esperando. Domingo o metrô termina às 7 da noite. O metrô termina às 7, então eu acho assim, é muito injusto com quem não mora nesse miolinho aqui de privilegiados, entendeu? É muito chato nesse ponto, sabe? E cresceu muito a cidade, cresceu ao ponto da gente não ter muito controle sobre isso. Fora isso, os teatros, né? Agora já é a situação atual, né? Os teatros fechados, eu acho assim de uma tristeza. Se eu não me engano, não tem nenhum aberto, né? Nenhum, acho que só é aquele Sala Ulisses Guimarães, aquela Sala Ulisses Guimarães, grandona ali, né? Aquele Teatro Ulisses Guimarães e nada. Sabe, o Espaço Renato Russo, que era galpãozinho, que a gente fazia milhões de coisas ali. O Renato trabalhou como ator ali também. E o Teatro Nacional, o que é aquilo? O Teatro Nacional, um turista que vem não pode ir ao Teatro Nacional. Então isso me entristece muito, me entristece demais. Sabe, eu tenho vontade de chorar quando eu passo e olho aquele teatro jogado ali, sabe, de qualquer jeito, aquela coisa linda. Brasília é uma cidade monumento, né? A céu aberto, com características únicas, mas que está passando a ter os mesmos problemas de qualquer outro grande centro. É possível ainda retornar às suas características diferenciais em relação a ter essa relação harmônica, pacífica, os seus habitantes? Eu acho que tudo é possível. Eu acho que com o planejamento tudo é possível, sabe? Reativar a cultura e planejar melhor o trânsito e o transporte melhor. Acho que tudo é possível. Agora tem que ter vontade. E por que ninguém ainda teve essa vontade? Boa pergunta. É porque tem alguns que sempre controlam a cidade. É verdade, você pega o setor imobiliário, por exemplo. O setor imobiliário vive construindo, forçando. O Sudoeste primeiro foi uma forçação, Noroeste foi uma forçação, já querem fazer outras áreas, construir prédios. Esses setores seguem planejando o lucro. Né? E por que será que não pensam os outros para atender o conjunto da sociedade, principalmente os mais necessitados? Mas a gente está numa época em que as pessoas não pensam mais no outro. Não é? As pessoas estão pensando nelas. É uma época muito difícil que a gente está enfrentando, sabe? De trevas mesmo. Mas assim, é um túnel. Eu acredito que nós estamos atravessando um túnel. Tem luz, mas assim, o túnel é comprido. A gente acho que não está nem na metade, sabe? De um egoísmo atroz, de uma falta de amor, de humanidade, sabe? De uma falta de olhar o outro como seu semelhante. É sempre eu com o meu tuxo andando na rua e vocêzinho, esperando seu ônibusinho, sabe? Não tem uma coisa de olhar que o outro é você também, é uma extensão sua. O que seria, sabe? Noélia, na tua opinião, que causou esse egocentrismo tão forte? Eu não sei se... às vezes eu fico pensando se não é a tecnologia, essa entrada muito forte da tecnologia que nos deixa dentro de caixinhas, sabe? As pessoas não se olham, não se tocam, é todo mundo assim. E assim, eu acho que você fica com você o tempo inteiro e você não vê o outro. Você não vê, literalmente não vê. E agora, com essa porta que se abriu para os conservadores se mostrarem, agora que ninguém vê o outro mesmo. Eles agora estão assim... Alguma coisa aconteceu, não sei lhe dizer onde foi que essa porta se abriu, porque eles já existiam. Então, poderíamos dizer que, literalmente, as portas das trevas foram abertas e os cadáveres e as múmias ressuscitaram. Todos do inferno. Está tendo uma grande festa agora. Ontem, por exemplo, se não me engano, um jatinho da Força Aérea Brasileira, cheio de múmia,
provocar um outro país aí, a Venezuela, como estes que são múmias responsáveis, um usineiro, um chefe da UDR, chefe de pistoleiro, um outro lá envolvido com tráfico em Minas Gerais, todos indo provocar um outro governo. E a mídia, a grande imprensa, colocando-os como se fosse o paladino da justiça. Seria essa contradição? Eu acho assim, a gente vai precisar passar por isso, viu, Pedro? Vamos passar por isso. Mas a gente vai conseguir sair disso. Só que a gente vai ter que viver essa festa dessas pessoas, todas essas pessoas. A gente ainda vai ver muita gente levando pedrada, gente de candomblé levando pedrada, um monte de menino de 16 anos preto sendo preso. A gente vai ter que passar por isso. Mas eu acredito que essas trevas vão acabar. Eu tenho fé. Você, como poeta, tem feito o quê para que a luz volte a brilhar? Oh, coitado de mim, eu sou grão de areia. Tem uma... breve estará o filme Chateau, do livro Fernando de Moraes. E tem uma cena, eu assisti uma palestra dele, que o Assis Chateaubriand, ele queria galantear uma senhora lá no Rio de Janeiro e a convidou para ir jantar com ele no hotel Copacabana. E quando ela desce do carro, os seus jagunços abrem sacos de vagalumes à noite. E esses vagalumes envolvem a mulher. Então nós todos, queiramos ou não, somos vagalumes que podemos iluminar. É verdade. Né? Então essa cena que quando o Fernando Moraes contava, então nós somos vagalumes, ou seja... somos. E esse vagalume, Noélia, por onde anda? O que eu posso fazer é a minha arte, é a única coisa que eu tenho na minha mão para mudar o mundo ou para dizer lutem, porque eu não tenho uma poesia totalmente engajada politicamente, mas ultimamente eu tenho ficado tão impactada com tudo que até alguns poemas meus já estão saindo um pouco daquela esfera da paixão, da emoção, do desejo, já está até saindo um pouco, porque não tem como não se incomodar, não é? Não tem como não se incomodar. Noélia, se qualquer amigo nosso que acompanha a TV Cidade Livre quiser falar com você, comprar teus livros, quais os contatos? Olha, o meu livro, ele teve um problema que quase todos os poetas enfrentam, que é a distribuição. Ele não está nas livrarias. Há pouco tempo eu coloquei no ateliê Poesia que se Veste, do Joãozinho da Vila, lá na Vila Planalto. Tem até um exemplar lá. Tem que falar comigo mesmo. Internet, teu e-mail. Meu e-mail é nmariarsilva@hotmail.com. Nmaria Silva. Mas eu estou no Facebook, eu tenho uma página Atarantada Noélia Ribeiro, que é onde eu ponho toda a minha produção, falo de sarau, o que eu participei, o que eu não participei. Então é uma forma de me encontrar muito mais no Facebook. Nós conversamos aqui no Letras e Livros com Noélia Ribeiro. Obrigado, Noélia. Obrigado a todos vocês. Imagina, eu que agradeço. Adorei. Obrigado mesmo, pessoal. Continue conosco na TV Cidade Livre.